boa noite! Olá, está começando mais um Contra a Regra e esse já é o 10º programa dessa temporada. Passou voando, né, Gustavo? Quase que eu fiquei a ver navios. Mas vamos com calma, porque a pressa é inimiga da perfeição. Não tá entendendo nada? É porque o programa de hoje vai falar sobre linguagens. Vamos conhecer um pouquinho sobre provérbios, gírias e regionalismos que são muito comuns aqui no nosso país. Então vamos começar com provérbios, porque mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Vamos lá! Os provérbios são ditos populares que foram criados na antiguidade e falam de coisas comuns sobre a vida. Mesmo sendo tão antigos, eles são muito utilizados até hoje. Esses provérbios existem desde antes de Cristo e até os filósofos gregos admiravam a sabedoria que eles trazem. Quer conhecer um pouco mais sobre o assunto e ainda por cima descobrir se conhece algum deles? Então confira aí na reportagem. Provérbios ou ditados populares são aquelas frases e expressões que usamos repetidas vezes em nosso cotidiano. E quem vai explicar isso melhor pra gente é o professor Edson Martins. Uma maneira mais geral da gente definir o que é um provérbio é dizer que ele é uma estrutura fixa, cristalizada e consagrada pelo uso nas línguas, né? Ele, em geral, encerra um pensamento que cabe numa frase curta. E também, muitas vezes, não é uma coisa obrigatória, mas muitas vezes o provérbio se utiliza de rima, não é? E se ele não utilizar a rima, sempre ele utilizará de um ritmo. Os provérbios eles nascem como um gênero que nós dizemos que ele é anônimo, porque nós não sabemos quem foi a primeira pessoa que o disse. Então é um problema de autoria. Muitas vezes eles convertem então em uma sabedoria popular, uma espécie de voz coletiva do saber das gentes. Você pode não entender patavinas nenhuma e achar isso um bicho de 7 cabeças, mas eu juro de pé junto que é mamão com açúcar. Aposto que você já ouviu e com certeza já falou que mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, que o barato sai caro e que onde há fumaça há fogo. Mas você sabe o que esses ditados significam? Então, viemos testar o povo. Eu não precisei ir onde Judas perdeu as botas para isso. Eu vim até o calçadão para descobrir se as pessoas sabem o significado de alguns provérbios. Então, pare de pensar na morte da bezerra e vem comigo. Você conhece a expressão cuspido escarrado? Não. Faz ideia do que pode significar? Não, também não. Nunca ouvi. Eu não sei, eu já ouvi falar, nunca entendi o porquê a pessoa falaria isso. A pessoa fica escarrando no chão, né? Sujando, cuspindo. Significa assim, igualdade, né? É igual a fulano de tal, cuspido escarrado. É meio que para poder falar, por exemplo, você tá cuspido escarrado, é como se fosse a cara do seu pai, cuspido escarrado do seu pai. É um provérbio que há em língua italiana, que é dito esculpido em Carrara, e o sentido desse provérbio em italiano é exatamente de algo, uma coisa, um artefato. Dizia-se que uma escultura ela era tão bem composta pelo artista que ela teria um aspecto de verossimilhança, de semelhança muito grande com a pessoa que era modelo para esse objeto de arte, a escultura. E Carrara, que aparece no nome do provérbio esculpido em Carrara, é o nome de uma cidade italiana de onde se extraía um mármore de boa qualidade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Conhece esse? Imagina o que seja? Acho que se persistir, tudo pode acontecer, talvez isso. Minha avó sempre usou, mas eu nunca entendi o contexto em que ela aplicou esse ditado. Que tanto você insistir em alguma coisa, vai acontecer. Ser mais insistente, né? A pessoa que é insistente, ela consegue alguma coisa. Quanto mais você persiste naquilo, você consegue. Por mais impossível que pareça, se você persistir, você pode conseguir. Quando você insiste muito numa coisa, e aí você persiste naquilo, chega um momento que você talvez consegue atingir um objetivo. Mas é um ditado que muitas vezes não funciona. Ele exemplifica um tipo de situação em que nós dizemos para uma pessoa que pelo ato da persistência, pelo ato da perseverança, muitas vezes nós conseguimos atingir um determinado objetivo. Então isso seria um exemplo da função filosófica, do valor filosófico, da função sapiencial a que presta o provérbio. E uma outra bastante comum é a utilização dos provérbios para fins de advertência, para nós chamarmos a atenção do nosso interlocutor para uma determinada situação, aconselhando a tomar uma posição sobre a realidade. Um exemplo bastante
bastante comum é o provérbio em boca calada não entra mosquito. Quando a pessoa fala demais ou quando ela não tem nada para acrescentar ou falar, ela tem que ficar calada. Eu penso que seja isso. Ouvir mais e falar menos, né? Quando uma pessoa então fala muito, né, às vezes é melhor você ficar calado diante de determinadas situações do que você ficar, né, querendo falar. Então, tanto é que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né, para ouvir mais e falar menos. Então, eu acho que significa mais ou menos isso. Utilizamos essa frase para advertir o nosso ouvinte, né, de que em certa situação convém que falemos menos, ouçamos mais. Muito bacana, né? Espero que a partir de agora você não fique a ver navios nem troque gato por lebres. Já que ficou sabendo que alguns ditados se representam, pode usar e abusar deles. E se quiser saber os significados dos provérbios mencionados nesta reportagem, acesse a nossa página no Face. Eu conhecia todos esses provérbios. E você, Gustavo? Eu também, e achei bacana demais entender o significado deles. Eu gostei. Vimos aí que eles são históricos, de milhares de anos. Já as nossas expressões e gírias mudam bastante. As palavras, os modos de falar mudam ao longo das gerações. Muitas gírias se perdem no tempo, com a criação de novas ou com a adaptação das antigas. Para percebermos essa diferença, vamos mostrar para vocês um bate-papo entre 2 gerações. Olha aí! A forma de se comunicar muda bastante com o tempo. Aqui a gente está com o seu Pedrinho e com a Tainara, que são de gerações diferentes, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que você fala hoje em dia com seus amigos que você acha que alguém da geração do seu Pedrinho não entende? Você é louco, tio. O que isso significa? Tipo assim, falar nada a ver. Hoje em dia tem a internet, que também é uma grande forma é um outro jeito de se comunicar. O que você acha que é único da comunicação na internet que você não fala ao vivo, você só fala na internet? Se eu for escrever um texto, igual eu digito na internet, ficaria totalmente diferente, porque ali você chamaria uma pessoa analfabeta, que não sabe escrever, aí vai digitando qualquer coisa. Agora, as gírias mais marcantes muitas vezes são nos cumprimentos, quando você trata as outras pessoas. Quando você chega perto de um grupo de amigos, como é que vocês cumprimentam eles? O meu é tipo assim, e aí, doida? Pra nós, assim, isso é normal. Como chamava o cara que ia conquistar a outra pessoa? Galanteio, galã. E hoje? Pegador. Como eram chamadas as festas lá? Arromba. Festa de arromba. E hoje em dia, Tainara? É balada, rockzinho, festinha na casa de fulano. Aí nessa festinha tinha uma moça bonita. Como você chamava essa moça bonita? Minha princesa, viu? Chumbrega. O que é chumbrega? Você faz ideia, Tainara? Chulé. O que se fala quando uma situação não tá tão boa? Uma coisa, a situação não tá boa. Tá chato pra dedéu. O que você fala, Tainara? Pinchou, velho. Como que você chama o seu grupo de amigos? Companheiros. Você, Tainara? É o nosso bonde, né? Quando a pessoa tá bem vestida, ela tá? Nos trinques. Tá ostentando. Quando a pessoa marcou com você e não foi, o que ela fez? Marcou touca. Você, Tainara? Velho, vacilou, hein? Ele tá chorando de rir. O menino tá dando paia daquilo. Dando o quê? Dando paia. Explica pra gente o que é dar paia. Você sabe o que é dar paia? Não expressa. Eu pelo menos não sei. O que é dar paia? É tipo assim, você vê algo engraçado, aí você tá lá, ri, e aí não para de rir. É novidade. Tô falando que tem as pessoas com mais experiência têm que aprender a escutar os mais jovens de vez em quando. Porque a palavra que a gente fala, talvez pode ser ofensa pra ele. Ou talvez tá errado pra ele. Aí eles falam, isso daqui não pode ser da minha casa não sei o quê. Nossa, antigamente não tinha nada disso. Não sei o que deu nesse negócio de hoje, que essas pessoas crescem assim. Nem tudo que você ouve na rua, você pode falar dentro de casa. E o nosso bate-papo com a Tainara e com o seu Pedro termina aqui. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Eu tô numa crise.
Eu uso mais expressões da época do seu Pedrinho do que da Tainara. E eu fiquei um pouco surpresa com o jeito que a Tainara fala. É bem diferente do jeito que eu falava na idade dela. E olha que isso tem pouquíssimo tempo. E aí, tá gostando? Então não saia daí, porque no próximo bloco voltamos com mais, falando sobre linguagens.